Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Natália, eu curso Relações Internacionais e eu tô indo fazer um intercâmbio em São Petersburgo, na Rússia, por 6 meses. Eu vou morar lá num dormitório, vou estudar na Universidade Estatal de São Petersburgo e vou levar vocês para me acompanharem nessa jornada que vai ser incrível e, nossa, tô muito ansiosa para fazer isso tudo acontecer. No vídeo de hoje, eu vou responder 5 perguntas que me fazem bastante sobre esse intercâmbio que eu vou fazer. A primeira pergunta é como que eu consegui a oportunidade de fazer um intercâmbio na Rússia? Como que eu encontrei, cheguei a essa possibilidade? E, gente, como algumas pessoas já sabem, eu estudo Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu já estou no final do curso e a UFSC, ela tem parcerias, convênios com universidades ao redor do mundo. Então, eles fazem acordos bilaterais com várias universidades em vários países, gente. Nossa, são centenas de países. Gente, são vários países mesmo, assim. Tem país na Europa, tem na Oceania. Não tem no Oriente Médio por razões óbvias, mas tem no Emirados Árabes, se eu não me engano. E também tem na Rússia. Graças a Deus, eles têm essa parceria. Tem na China também, tem em todos os países, basicamente, na maioria deles. E aí eu, consegui através da minha universidade. E como eu faço relações internacionais, já me contaram que eles têm uma devida preferência aos estudantes de relações internacionais justamente por ser por ser quase que uma necessidade do internacionalista entrar em contato com culturas diferentes, conhecer mais do mundo, viajar para lugares diferentes, novos e, enfim. É importante para a formação de um internacionalista, se não na graduação, em outros períodos da vida. Então, eles têm essa preferência por mandar os futuros internacionalistas para fora. Então, eu, consegui, por meio da universidade, a universidade pública, gente, por mais que tenha seus defeitos, enfim, muita coisa do que a gente apontar, é uma instituição que deve ser muito valorizada, protegida, e cada vez mais melhorada e fortalecida. Então foi assim que eu consegui o meu intercâmbio, através de um acordo bilateral da UFSC com a Universidade Estatal de São Petersburgo. A segunda pergunta é por que eu escolhi a Rússia? Nossa, Natália, você poderia ter escolhido qualquer país da Europa, você poderia ter ido para a França, por exemplo, ou para a Alemanha, sabe, ou para os Estados Unidos. Gente, eu escolhi a Rússia porque eu me formei no ensino médio nos Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio no Kansas e me formei lá, e daí eu voltei para o Brasil. Então eu já tive essa experiência toda de morar fora, eu já tive a experiência de estar envolvida, imersa numa realidade que não é a minha. E principalmente eu já vi como é um lado da história, porque se a gente pensar naquela realidade de Guerra Fria que tinha ali nos anos 80, 90, o mundo era dividido em duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Eu já tive a experiência vivendo nos Estados Unidos. Eu já sei como tudo lá funciona. Eu já sei como a cabeça das pessoas funcionam, como é a cultura, o que eles comem, tudo. Eu só não estou imersa, nesse ambiente mais. Mas eu também não tenho interesse de viver isso novamente. Então eu pensei assim, tá, como eu já conheço esse lado, por que não conhecer o outro lado, Isso me tornaria uma pessoa muito mais rica, uma pessoa muito mais mente aberta para conhecer o mundo nas suas duas faces opostas. Então eu pensei, nossa, como eu já fui para os Estados Unidos, agora eu vou para a Rússia, porque é o oposto dos Estados Unidos. E agora que eles estão em guerra com a Ucrânia, eles estão tendo que lidar com muitas sanções ocidentais, da Europa e do Ocidente no geral, Então as empresas americanas, por exemplo, Visa, Mastercard, não estão mais funcionando lá. Então vai ser como se eu estivesse pegando uma nave e indo para outro planeta, porque tudo que funciona na minha vida hoje aqui no Brasil não vai funcionar lá. Eu vou ter que dar um reset na minha vida total e começar a viver novamente, só que na Rússia. Então eu tinha muito a vontade de ver o mundo
por esse outro lado que eu ainda não conheço e que muita gente tem preconceito, muita gente diz que, nossa, uma bomba vai cair na sua cabeça, nossa, alguma coisa ruim pode acontecer com você lá, eles são muito bravos, enfim, tem vários estereótipos também, mas eu quero muito viver isso com a minha própria pele e ver com os meus próprios olhos como que o mundo pode ser diferente, né, gente? Eu acho que isso aí vai me enriquecer muito como pessoa e também como acadêmica e profissional. Terceira pergunta: o que mais você tem vontade de ver lá na Rússia quando você chegar? Eu tenho muita vontade de conhecer as catedrais ortodoxas. Nossa, há mais de um ano já eu tô com uma fixação na Igreja Ortodoxa. Para quem não sabe, eu gosto muito de estudar teologia, né, sobre as religiões. Eu já tive uma fixação pelas várias vertentes do cristianismo. Eu já estudei muito a Igreja Evangélica e todas as suas vertentes. Já estudei muito do espiritismo. Eu sou espírita atualmente, sempre fui. E há mais de um ano tenho estudado bastante sobre a Igreja Ortodoxa e me interessado bastante. Então, como aqui onde eu moro a gente não tem igrejas ortodoxas que eu possa visitar e conhecer, só tem uma, né? E eu fui, enfim, foi bem legal a experiência. Eu tenho interesse de me envolver mais nesse mundo ortodoxo e conhecer como que a religião molda, né, um país e uma população inteira. Então, isso aí é algo que eu tenho muito interesse de ver lá na Rússia, né? Nossa, gente, se eu não me engano, eu acho que é mais ou menos 80% da população da Rússia é ortodoxa. E eles são um país super tradicional. Então eu tenho muito interesse de conhecer como essa cultura é na vida real. Outra coisa que eu quero muito ver é a aurora boreal. Talvez não especificamente na Rússia, mas como eu vou estar muito perto da Finlândia, eu tenho vontade de subir um pouquinho no mapa e ver a aurora boreal com os meus próprios olhos. Outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer e de, enfim, viver, eu acho que um dia após o outro, é a neve mesmo, porque o frio da Rússia, principalmente de São Petersburgo, é, tipo, insuportável. Eu vou estar num frio de menos 30 graus no inverno, mais ou menos. Então, gente, pra mim, 15 graus já é o frio, assim, que eu tenho que botar casaquinho e, enfim, mantinha pra me agasalhar. Imagina menos 30. Vai ser uma coisa louca, assim, mas eu tenho vontade de viver, né? Eu tenho vontade de experimentar isso e sentir na minha pele. Por mais que deva doer muito. Eu acho que essas são as 3 coisas que eu mais anseio no meu intercâmbio. É claro que eu também tenho vontade de fazer tudo. Tipo, eu quero fazer tudo. Eu quero visitar todos os lugares turísticos. Eu quero ir nas óperas, nos balés, que são clássicos lá. Quero conhecer pessoas do mundo inteiro, quero aprender muito na universidade e também, né, obviamente, eu quero aprender o mínimo do russo, eu quero voltar pra cá sabendo o básico, né, um A2 ali pra mim, B1 já estaria suficiente. Então, essas são as coisas que eu mais anseio no meu intercâmbio na Rússia. Quarta pergunta: você sabe russo? Você já fala um pouquinho de russo? Já entende? Como é que vai ser quando você chegar lá? Gente, eu não sei russo, eu não sei quase nada, eu só sei, tipo, Privet, ou Меня зовут Natalia, não sei mais nada. Eu sei, tipo, palavras super pontuais, né, mas é muito básico, tipo, Duolingo, sabe? Então vai ser um desafio, eu acho que talvez essa seja a parte mais desafiadora do intercâmbio inteiro. Mas eu vou na fé, gente, eu vou, sabe, vamos ver o que Deus vai fazer comigo lá, como que Deus vai me transformar, como é que, sabe, como é que eu vou lidar com todas essas loucuras e diferenças, eu tô ansiosa pra saber disso. Mas o meu inglês tá sharp na ponta da língua, então eu acho que talvez isso dê pra segurar um pouquinho, né, da barreira linguística, mas vamos ver. Vamos ver, e eu tô confiando, sabe, nos céus, no Pai, que tudo vai dar certo. E a última pergunta é mais geopolítica em relação ao conflito que tá acontecendo com a Ucrânia, né, gente? Desde 2022, a Rússia tá envolvida num conflito ali com a Ucrânia. Não vou entrar muito em geopolítica aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse conflito, vão lá no meu Instagram, da Nath Pro Mundo. E procurem ali, enfim, eu explico bastante sobre geopolítica, sobre relações internacionais. Se vocês tiverem um interesse, eu faço vídeo sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia. Mas, gente,
a situação lá tá bem complicada, né? Como eu tinha falado, todas as empresas ocidentais saíram do país, né? E a Rússia tá sofrendo várias sanções. Por enquanto, pra mim, que tô indo pra lá, o que eu vou ter que fazer? Pra usar o dinheiro lá, é uma barreira, né? Eu vou ter que trocar em criptomoeda, vou ter que levar parte do dinheiro físico e vou ter que fazer transferências com pessoas de confiança, né? Mandando pelo Pix em real e pessoas que já moram lá me passando dinheiro no meu banco russo, que eu vou criar uma conta lá, né, gente? Então, é tudo muito complicado em relação a essa questão financeira, pelo menos. E também toda a questão de bombas e mísseis e drones, isso também me preocupa um pouquinho, porque o meu dormitório vai ficar bem do lado de um porto. É um porto onde navios carregando petróleo descarregam ali, sabe? Tipo, descarregam a carga, carregam e saem andando. E isso é um alvo da Ucrânia, né? Pode ser visto como um alvo para a Ucrânia, porque a Ucrânia já atacou um porto de petróleo ali na região da Rússia também. Então isso me preocupa um pouquinho, porque eu moro bem do lado, né, desse local. Então eu tenho essa preocupação, mas não é algo que me impeça de ir. Eu só espero que nada ruim aconteça, né, enquanto eu estiver lá, pelo menos. Que a guerra não se escale, que o Putin e o Zelensky não façam nada, nenhuma loucura, assim, de escalar a guerra ainda mais do que já tá, né, se escalando. Mas isso também faz parte da experiência de ir para um país, né, passando por todos esses problemas e situações que tá passando agora. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da minha trajetória na Rússia e da minha jornada como intercambista por lá, sigam esse perfil aqui e ativam o sininho. Um beijo e até a próxima!